Olá pessoal, eu me chamo Ana Danuso e viemos hoje para mais uma contação de história. Antes disso, tem um fato muito importante que está se comemorando essa semana. É a Semana Mundial do Meio Ambiente. E vamos falar um pouco antes da contação sobre isso. Nessa semana, do dia 1º, segunda-feira, ao dia 5 de junho, sexta-feira, comemora-se a Semana Mundial do Meio Ambiente. Mas o que é essa Semana do Meio Ambiente? É uma semana de conscientização. Ela foi criada no Brasil pelo Decreto número 86.028, de 27 de maio de 1981. Durante esses dias, o principal objetivo é conscientizar a comunidade sobre a importância de preservar os diferentes tipos de ecossistemas, ou seja, conscientizar sobre nossos recursos naturais, criando uma postura crítica e ativa em relação aos problemas ambientais existentes no planeta. Os principais problemas ambientais no Brasil são poluição do ar, poluição da água, poluição do solo, desmatamento, depósitos e disposição de lixo em locais inadequados, desperdício de alimentos e recursos naturais, aquecimento global. Mas o que pode ser feito para amenizar esses problemas? Não desperdiçando, não desmatando, não jogando lixo em lugares inapropriados. Uma coisa que podemos fazer constantemente é reutilizar materiais. Muitas coisas que achamos que é lixo pode ser utilizada novamente com outro propósito. Podemos, numa simples caixa de leite, fazer brinquedos, garrafas PETs, até móveis. Tendo em vista o projeto de conscientização, trouxemos uma historinha voltada para esse tema. Ela fala um pouco sobre desmatamento e suas consequências. E a historinha é: O Homem que Espalhou o Deserto, de Inácio de Loyola Brandão. As ilustrações são de Henrique Martinez. Quando o menino gostava de apanhar a tesoura da mamãe e ir para o quintal, ficava horas distraído podando as folhas das árvores. Plec, 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 plec. Ó, o menininho com a tesourinha. Era um quintal desses antigos, enorme. Havia mangueiras, abacateiros, laranjeiras, ameixeiras, pé de chuchu e caju e até jabuticabeiras. E o menino passava o dia cortando as folhas. Plec, 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 plec. A mãe ficava feliz. Assim o seu menino estava sempre à vista. Não ia para a rua. Ela não precisava se preocupar, com o coração na mão. Pensar que o filho estaria brincando no rio ou nas ruas cheias de carros, nos trilhos do trem, roubando frutas dos pomares, no quintal. Vantagem? Não havia mais más companhias. No quintal, sempre que o menino apanhava um brinquedo e ia para o portão, ela corria com a tesoura na mão. Tome, filhinho, venha brincar com suas folhas. Vocês acham que isso é certo ou errado? Ele ia para o fundo e cortava, plec, plec, plec. As árvores levavam vantagem, porque eram imensas e um menino pequeno. O trabalho dele rendia pouco, apesar do dia a dia constante de manhã à noite, plec, plec, plec. Mas o menino cresceu, ganhou tesouros maiores, facões, serrotes. Agora mais do que gostava, era uma fúria. Determinação, precisava acabar com todas as folhas. Meu quintal fica tão limpinho, dizia o papai. Dominado por estranhos impulsos, ele não queria saber de nada. Não ia ao cinema, à praça, ao clube e a bailes, não praticava esporte algum. Não tinha namorados e amigos. Vivia para as tesouras, dos mais diversos tipos. À noite, com a pedra de amolar, afiava bem os cortes e polia, preparando-se para as tarefas do dia seguinte. Em noite de luar, deixava a janela aberta e dormia olhando as tesouras a brilhar. A mãe sempre contente, apesar do filho detestar a escola e ir mal nas tarefas. E ele crescia, quieto, comportado, obediente, não saía de casa de modo que não voltava tarde. Não fumava, não bebia, não dançava, não ficava trocando figurinhas e fazendo negócios estranhos. Não frequentava ruas suspeitas, onde mulheres pintadas com exagero se mostrava nas portas e janelas, chamando os insetos.
O único prazer do rapaz continuava a ser as tesouras e corte das folhas. Plec, plec, plec. Só que ele cresceu e as árvores começaram a perder. Ele demorou apenas uma semana para limpar a jabuticabeira. Vocês sabem o que é o pé de jabuticabeira? 15 dias para a mangueira menor, 28 para a maior. Que trabalho deu abacateiro, imenso, copado, tinha mais de 90 anos, 40 dias de tesouradas. 6 meses depois, quando ele pensou ter concluído, viu que a jabuticabeira tinha folhas novas. Era preciso recomeçar. Você está vendo que essa árvore aqui, a jabuticabeira, está cheia de animaizinhos nela? Vocês sabem por que é isso? Porque esses animaizinhos moram nas árvores. E quanto mais eles cortam, mais elas ficam sem abrigo. O desmatamento das árvores tinha afugentado insetos, cigarras, pássaros, destruído ninhos. Certa noite o rapaz regressou pensativo no quintal silencioso. Percebeu que de nada adiantava ficar podando folhas. A natureza mostrava sempre capacidade de reviver. Parecia morta e brotava. Alguns meses e ele encontrou a solução, um machado. Será o que foi que ele fez com esse machado? No dia seguinte, bem cedo, que não era de perder tempo, começou a derrubada pelo abacateiro. Custou 10 dias, porque não estava habituado. As mãos calejavam, sangravam, doíam. Adquirida a prática, limpou o quintal e descansou aliviado. Olha o que ele fez com o quintal. Vocês lembram o tanto de árvore que tinha? Mas insatisfeito, sentindo-se vazio, não tendo mais o que fazer senão olhar aquela desolação, o rapaz saiu pela cidade, de machado em punho. E onde encontrava uma árvore, arbusto, capão de mato, bosque, capoeira, limpava, deixando os montes de lenha arrumadinho para quem quisesse servir. Havia muita gente que adorava o rapaz do machado. Os donos dos terrenos não se importavam, incentivavam, estavam a ponto de vendê-los para imobiliárias que pretendiam construir edifícios, conjuntos, fábricas e queriam tudo limpo mesmo. E o rapaz, quase homem, já descobriu que podia ganhar a vida com seu instrumento. Onde quer que precisasse derrubar árvores, ele era chamado. Estava sempre pronto, com alegria. Vocês acham que o que ele fazia era certo? Não parava, precisou contratar uma secretária, depois auxiliares. Montou um escritório, organizou uma companhia derrubadora, alugou depósitos para guardar os machados, motosserras, corritões, tratores, construiu alojamentos para os operários devastadores, importou maquinário estrangeiro. Ele começou a trabalhar sozinho e o tanto de gente que estava trabalhando para ele, todos fazendo o mal. Mandou funcionários fazerem cursos nos Estados Unidos e Europa, voltaram peritos de primeira linha e derrubavam. Foram do sul ao norte, não deixando nada em pé, satisfeitos, orgulhosos de limparem um terreno para fazendas, garimpos, indústrias químicas, mineradores, estradas, barragens, nenhuma folha deve restar. Para o progresso chegar, anunciavam. E o rapaz, homem mais que feito, casado, muito rico, se assustou. O país era uma terra calcificada, seca, deserto puro, onde continuar a cortar para ganhar mais e mais. Finalmente, o governo, para remediar, mandou buscar em Israel técnicos especializados, homens peritos que tinham tornado férteis as terras do deserto. Os homens vieram, estudaram, planejaram, começaram longo e lento replantio. Em alguns anos, as árvores estariam de volta. O menino ficou preocupado porque não tinha mais o que cortar. Se foi ele que acabou com as plantações. Será que depois disso tudo ele mudou o pensamento? E enquanto as árvores eram replantadas, o homem do machado ensinava o filho a sua profissão. Infelizmente ele não seguiu. Espero que todos se conscientizem e não façam isso.